Boa noite. Boa noite. Boa noite novamente, isso aí. Novamente, Como é que né? você tá? Tô bem, graças a Deus. Feliz de estar aqui com vocês, né? Rever o meu amigo Pedro. Nossa, quanto tempo. Muito bom. Faz tempo. Faz tempo. O pior que passa você nem percebe, né? É verdade, a Então, gente está ficando cada vez mais experiente, né? verdade. Mas eu consigo perceber o que tá passando e tô tá dando uma enxugada. Mônica, primeiramente queremos te agradecer por ter aceitado o convite, né, da página Justificados. A gente criou essa página Justificados, ela é administrada, né, por quatro grandes homens. O Adailton, né, Adailton, o Adriano de Lima, que está aí por trás dos bastidores para dar nosso suporte técnico, e eu e o Pedro, que sempre faz as entrevistas com o nosso convidado. O intuito, realmente, dos Justificados é trazer uma clareza de alguns assuntos, e depois começou essa pandemia, né, trazer às vezes, um tema que às vezes nós temos uma dúvida, então a gente traga um convidado, né, Pedro? A Isso. gente A ideia é também, assim, além de tirar dúvidas e tudo mais, é mostrar que Uhum. às vezes, né, um de uma igreja, outro de outra igreja, mas às vezes pensa igual. Então não é Sim, motivo para estar separado, mas para a gente estar cada vez mais junto, né? A É, igreja está com cada vez mais certeza. unida. Então É isso aí. esses são alguns dos objetivos da página para justamente, né, e também dar voz, porque tem muitas pessoas boas dentro das mais diversas igrejas e às vezes alguém tem uma ideia num lugar, outro tem em outro e são coisas boas e a gente precisa dar voz para isso, né? então esse foi o intuito da nossa página, sim, a gente possa ter uma plataforma, né? Você passou por uma plataforma, né? A quarta parede, e isso nós já estávamos ligados nisso. Então, ela é bem isso mesmo, né? Derrubando a quarta parede, usando a plataforma ao favor de Cristo, ao favor do Evangelho, a favor do amor de Deus, né? Da evangelização. E até o papai Luiz Hermine passou por aqui, já foi um dos nossos entrevistados, né? Entre outros aí, figuras aí da nossa cidade. Então queremos te agradecer, muito obrigado. Temos aí, né, o Adriano já entrou, que é o nosso administrador digital. A Sandra, esposa do Adailto, que é uma das suas alunas na terça-feira, junto com a minha esposa, a Sim, Priscila, sim. né, já está Uma aí galera, também. né? E é com você, Mônica. E aí? Então, né? Vamos começar, já que a gente vai falar de música, vamos começar com música, né? Eu Bora. até pensei em cantar uma em cantar uma música autoral, mas eu quero cantar uma música, porque uma coisa muito interessante que a gente precisa entender na música é que não, quando a gente trabalha com músicas autorais e tal, muitas vezes você vai se identificar com músicas que não foi você que escreveu. Mas eu quero cantar uma canção aqui que é do Reuel e da Dani, a gente conhece bem o Reuel e a Dani, né? E é uma Uhum. canção que, assim, eu disse para eles, essa música eu me identifico muito com essa canção. E, assim, sabe quando você compõe uma música para outra pessoa cantar, mas essa música é tua? E foi o que eu disse para eles, assim, essa canção eu me identifico muito, eu queria cantar isso. E acho que até esse tema que a gente está vivendo, Toda a Terra Canta, é o nome dessa canção. E que toda a terra cante o amor, a glória e a vida de Deus em todos os momentos. Vamos Amém. cantar então? Amém. Peguei meu Pessoal aí que tijolo está do nos assistindo, a gente pede para ficar ali, ó, apertando o coraçãozinho, convidando as pessoas para estar junto aí nessa live, que hoje o fogo vai crescer aqui com a Mônica. Amém. Então vamos adorar o Senhor. Amém? Eu sou te adoramos aqui. Mas o teu nome veio aos louvores. Senhor, vi tudo, soberano, rei, peço, não há
Santo, não há outro digno, forte e poderoso. Não há outro que se compare a ti, justo, bom e desejável, inigualável. Todo o meu ser se rende a ti. Nós proclamamos essa palavra que todos temos, Senhor, diante da tua parte. E toda a terra tua majestade, todo ser que louve ao meu Deus. E toda a terra tua majestade, e todo ser que louve ao meu Deus. E toda a terra toda a majestade está dada. Todo ser que respira louva o teu nome. E toda a terra canta tua majestade está dada. Todo ser que respira louva o teu nome. Tão alto, digno, forte e poderoso. Não há outro que se compare a ti, justo, bom e desejável, inigualável. Todo meu ser se rende a ti, toda a terra, tua majestade santa, todo ser que respira, louve ao teu nome. Aleluia! Amém. Essa música é muito linda. Verdade. É linda, né? Música forte. É A bom, claro letra, que sim, é bom cantar ela lá com guitarra, a palavra toda, né? Oh, meu Deus do céu. além da melodia ela ser muito forte, a letra é impactante, né? Ela fala realmente a palavra, né? E fala daquilo que nós temos que fazer realmente e adorar o nome de Deus, né? Obrigado, Ela é vertical, obrigado. né? É uma adoração a Deus, ela canta sobre Deus, então eu acho que isso é uma coisa quando a gente vai falando de música, né? Quando a gente está trabalhando, quando você está compondo canções para adorar o Senhor e para manifestar o reino de Deus, né? A gente tem que falar daquilo que Ele é, falar de Deus, manifestar a sua glória e então proclamar isso sobre a terra. E por isso que eu gosto muito dessa canção, ela faz todos É esses verdade. traz isso, né? Traz essa palavra. Uhum. Então vamos lá? Deixa eu fazer uma. Não, Desculpa. na verdade é tu que vai fazer, né? Eu queria fazer uma pergunta. Nessa Bem, época, agora, você tem ministrado louvor lá na igreja? Como é que tá sendo? na verdade, eu agora, por algumas situações pessoais, parei de ministrar um pouco, né? Parei um tempo, Uhum. até porque a gente também estava de quarentena mesmo, né? Teve algumas pessoas próximas a nós aqui que positivaram e então a gente teve que ficar. Agora, essa semana que a gente saiu da quarentena aí, né? Mas a gente teve ministrando, mesmo quando tá só os cultos online, a gente acompanhou ali um tempo, né? Mas nesse momento eu dei um stand-by. Legal. Bom. Isso também é bom, né? É bom também. Isso é importante. Às vezes você sabia que quando a gente entende que às vezes retroceder é avançar, você entendeu? E assim, ó, falando tecnicamente, por exemplo, às vezes você precisa mesmo
parar um pouco, dar um time para sua voz, né? Mesmo eu como professora, que a gente tem entendimento, a gente cuida da voz e tudo, mas é importante às vezes dar uma segurada, dar uma restaurada assim na voz da gente, no nosso instrumento, e até reciclar um pouco, né? Porque às vezes você corre o risco, sabe o que de acontecer? De começar a cair no comum e tornar muito comum aquilo que é santo. Isso é uma frase muito forte que eu entendo, tornar comum aquilo que Deus santificou, começar a virar o piloto automático, né? Concordo plenamente e geralmente eu faço isso. Às vezes, quando a gente dava um tempo, a gente pensava assim, pô, o cara deve estar em pecado porque desceu do altar, né? Mas não, o cara deve ter... Não, porque as pessoas elas rotulam a gente achando que nós estamos lá em cima, que nós somos santos. Não. Né? Então, desceu, algum problema fez, uma cagada, o pecado ele fez, para não estar lá em cima. Essa é a cabeça religiosa, né, que as pessoas têm. Mas não, a Priscila tá aí vendo aí a gente, e ela sabe realmente. E eu dou a questão, hoje eu quero ser ministrado, hoje eu quero, é como você falou, eu quero sair do comum. Eu quero sair dessa rotina, porque isso acaba trazendo um conforto e a gente não fazendo de qualquer jeito, mas indo naquela onda, sabe? E na hora a gente, às vezes, nós temos que pegar uma prancha e quebrar essa onda, sabe? É principalmente quando você já está nessa caminhada há muito tempo, né? Sim. Por isso que a palavra de Deus ela se renova de glória em glória, de vitória em vitória. E a gente tem que estar se renovando, tem que estar se transformando todos os dias e buscando isso, porque senão, fatalmente, muitos de nós, a gente cai nesse lugar. A gente entra nesse lugar do programinha de louvor, você entendeu? Eu cantar porque eu gostei, vou fazer porque o arranjo é legal, porque isso não. Tudo tem que ter realmente um propósito. Propósito de cantar. Mas eu confesso para vocês que isso foi coisa que eu tive que desintoxicar muito na minha mente também, sabe? Sim. Entender, não tem que fazer porque eu sei fazer, porque eu nasci com um dom, mas por que o dom, né? Para que desse propósito? Por que Deus me deu isso? O que eu tenho que fazer? E isso vai se renovar. E eu acredito que é uma fonte inesgotável, você entendeu? Nunca vai acabar, porque sempre Deus vai estar fazendo algo diferente, Deus vai estar realizando e a gente tem que cantar o coração de Deus. Quando a gente está ministrando, eu estou a serviço. Eu estou executando o serviço do reino. E eu tenho, então, que executar esse serviço segundo o coração do meu chefe. Daquele que está me levando para fazer isso, né? Mas, às vezes, a gente se perde um pouco nesse caminho aí. Amém. Mônica, você como música, compositora, professora de música, como é que é a tua história com a música? Como começou? Olha, cara, eu acho que eu já nasci cantando. Eu acho que o meu primeiro choro deve ter sido Mi maior, que é a minha nota de domínio, entendeu? Eu já nasci, né? O meu choro já nasceu em Mi maior. Mas foi uma coisa assim muito. Porque assim, o meu pai também é músico, né? Um músico parado, mas a gente tinha um pouco disso em casa. E mesmo quando eu estava na religião, a música sempre me chamou muita atenção, porque é como a palavra de Deus diz lá, né, sobre Jeremias: nasceu o propósito e então Jeremias nasceu. Eu te consagrei como profeta. Então eu acredito que Deus colocou um dom e um talento e então eu nasci. E através desse dom, desse talento, para poder fazer a obra de Deus. Não nasci para outra coisa. Não presto para mais nada, entendeu? Eu acredito nisso, acredito realmente. E a música, então, ela foi se desenvolvendo naturalmente, né? Sempre envolvida, mesmo antes de eu vir definitivamente para Jesus, embora eu tenha vindo muito cedo, né? Com 8 anos de idade eu já recebi Jesus na minha vida e então eu já entrei mergulhada na música, na escola, nos trabalhos de escola. Então a música, de certa forma, ela fluiu naturalmente, sabe? Essa construção. E a construção ministerial também, né? Ela foi vindo naturalmente, porque é algo que já estava ali dentro, eu fui me descobrindo em Deus e fazendo isso. Tanto que, assim, tocar violão, eu tenho um testemunho bem interessante. Eu não vou dizer que eu sou um músico, tá? Eu me esforço. Porque, por exemplo, instrumento eu nunca estudei, né?
Mas com 14 para 15 anos, 14 para 15 anos, isso já faz tempo, né? Porque já tem uma boa caminhada na Terra, uma boa experiência de vida. E, e eu lembro que o meu pai, nós começamos uma obra, na época a gente falava assim, da igreja, na cidade de Campo Alegre. E não tinha música. A nossa igrejinha era uma tenda de lona preta, e ali era o chão de serragem. A gente fez uns banquinhos lá e ali começou. E o meu pai, durante 6 meses, ele fez um propósito com Deus. E ele orou pedindo um músico. E olha como é interessante isso, porque meu pai não sabia, mas ele estava me gerando naquele dia, travando naquele tempo que Deus tinha na minha vida, né? Na nossa casa. E aí conta ele que quando ele terminou o propósito de 6 meses que ele estava orando, pedindo para Deus levantar um músico e tal, eu cheguei e pedi para ele um violão. E aí eu peguei, e foi exatamente no dia que ele terminou o propósito de oração e de busca dele. E aí então ele me comprou um violão, e em 15 dias eu estava tocando na igreja. Não me perguntem como eu estava tocando. Você entendeu? Porque eram só notas simples, né? Uma coisa muito simples, mas foi uma experiência tão forte para mim, o que eu vivi no sentido de destravamento, né? Embora eu já tinha outras experiências, assim, mesmo de novinha, de criança mesmo, mas ali porque eu comecei num lugar muito simples. O meu pai fez Meu pai era o pastor, né? Nós era o pastor, o marceneiro, o diácono, a gente cuidava de tudo ali. E eu lembro que nós ganhamos uma caixinha da Fran. Lembra daquelas caixinhas da Fran que você colocava o microfone? Aquele microfone de karaokê? Aquela coisa toda assim, bem top, né? E aí eu ganhei uma guitarrinha. Na época, imagina, eu ganhei uma Fender. Ganhei uma Fender e o meu pai fez um pedestal para o microfone de cano, de PVC. E aí eu ganhei um microfone de karaokê. E assim eu comecei a ministério. E assim eu comecei a adorar o Senhor e ministrar. Então, o meu começo com a música, tanto que hoje, às vezes, a gente está cantando aí diante de milhares de pessoas, né? E ministrando, mas algo que eu sempre digo, Senhor, não me deixe esquecer desse lugar, aonde eu comecei, sabe? Isso é muito importante para nós. Legal, muito bom. E dentro, né, de toda essa história, toda a tua história com a música, com a igreja, com o louvor, qual o valor do louvor para você? Que valor que você atribui a ele? Cara, quando a gente fala de louvar é você estender gratidão e reconhecer e manifestar a quem você adora, né? Então, louvor para mim, por isso que louvor não é música. Louvar a Deus, adorar a Deus, né? E isso são do serviço da adoração vai muito além do que eu faço num domingo à noite, do que eu faço num culto, numa célula. Ele começa onde? Ele começa no meu lugar secreto. Tanto que assim, ó, eu dificilmente vou para o meu lugar secreto sem o meu violão. Eu desenvolvi há um tempo atrás um problema bem sério nos meus ombros. Sabe aquela doença, umidade? Umidade avançada. Ai, gente, não fiquei. Eu gosto de brincar, entendeu? Mas essa é a alegria do Senhor na nossa vida. Mas sabe, eu desenvolvi bursite, tendinite, aquela coisa toda. E eu fiquei quase sem poder tocar. Mas Deus, foi muito forte isso para mim, porque eu não podia tocar o meu instrumento. Mas Deus me deu uma voz, Deus me deu uma expressão para ministrar. Então, louvor para mim começa aí, nesse lugar. Senão, tudo que eu for manifestar no público vai ser só animação de plateia. Vai ser só condução de plateia. Vai ser só uma boa apresentação. Embora eu creio muito nessa questão, eu sou professora, nós temos que alinhar toda a parte técnica, eu acho que a gente tem que tocar bem, cantar bem, né? Manifestar o nosso serviço com excelência, mas construído numa vida de adoração íntima com Deus. Conhecer o ser que eu adoro, entendeu? E manifestar ele, não manifestar. Quantas vezes a gente, que nem eu falei, eu tô num stand-by agora, né?
Mas o que que acontece? Às vezes você não entende o tempo de segurar algumas coisas e você vai para cima do altar, vai fazer o terceiro serviço da adoração e coisa, e você vai lá vomitar tua alma. O resultado disso, a gente vê muitas canções, né? Canções vingativas. Não vou nem cantar aqui, porque eu sei que passou pela cabeça de vocês a canção que eu pensei aqui, né? Mas, sabe, canções vingativas, sabe? Coisas que vêm da nossa alma, que são importantes, mas nós estamos. A música, a adoração, o louvor, ela não é para expressar o que eu sou, mas o que ele é, entendeu? E derramar isso diante dele. E partindo para a parte musical mesmo, a parte técnica, esse é um outro detalhe que a gente vê que as pessoas às vezes não. Hoje é um pouco mais diferente, né? Mas eu que já comecei há muitos anos atrás, às vezes você chegava, eu sei tocar 2 notas, eu vou para cima do altar. Eu fiz isso, né? Eu sabia 2, 3 notas, peguei ali numa tarde, eu fiz uma aula de uma tarde e comecei a tocar na igreja. E aí comecei né? Eu tive que correr atrás, tive que desenvolver para a gente fazer algo bom, para a gente buscar algo bom. Alinhar as duas coisas, o espiritual e o técnico. E fazer, porque isso é o nosso chamado. Você acha, por exemplo, que o que Deus dá para você? Deus te deu o dom. Mas quem tem que aprender a tocar o instrumento? Sou eu. Quem tem que aprender a cantar direito? Sou eu. Eu que tenho que buscar. Eu que tenho que fazer essa semente germinar e manifestar a base de quem me deu a semente, né? É bem isso aí, eu concordo plenamente. Eu, como ministro de louvor, Mônica, e depois a gente vai entrar em várias questões aqui. Já ministrei, já toquei em várias bandas, já em várias igrejas assim também. E concordo com ti que a técnica tem que ter. A técnica tem que ter. Mas quando o Espírito Santo ele age, ele quebra o protocolo. E é na Sim. simplicidade que ele mais atua. Ou seja, é na humildade, é no entender do agir dele, na porção que ele quer. Então, é como você falou, né? Quando Deus ele dá um dom e é obrigação nossa, Pedro, né, de buscar realmente aperfeiçoar esse dom. Né? Deus ele mostra, eu sempre digo que ele mostra o chamado, mas não o processo. O processo nós vamos ter que Uhum. passar. E só dentro do processo, ele não quer saber da forma é, como tu está passando esse processo. Ele quer saber como tu vai sair desse processo. Se você vai cumprir aquele que destinou para ti ou não. É uma escolha tua. Deus ele pode te dar um dom, não, não quero. Né? Eu também falo quase a tua mesma história, a mesma que a minha. Eu me lembro que na, na Irmã Vanira ali, a Irmã Vanira eu acho que profetizou na vida de quase todos os pastores de Itajaí. Mas a irmã Vanilla. E depois, quando eu entrei na Senge, quando eu fui, e a mulher falou pra mim, ah, cara, vai ministrar o louvor e tu vai tocar. Eu disse, não, mulher, eu não era meio, né, crente nas coisas, assim, eu disse, acho que a mulher bebeu, porque eu não sei tocar, não sei, acho que a mulher tá vendo coisa que eu não vejo, né? E realmente, eu peguei um violão, é como se em 2 semanas já soubesse tocar há muito tempo, né? Então, Deus ele dá o dom, mas eu tive que aperfeiçoar isso. Tive que buscar Uhum. conhecimento, estudar e pesquisar, né? E dominar aquilo, né? Toda vida que nós entramos dentro de uma empresa, às vezes tu não domina o trabalho, mas com quanto tempo tu tá ali, né? Com contato com o teu trabalho, vai chegar um tempo que tu vai dominar aquilo. Só que não significa que tu vai ter que estacionar naquilo. Você tem que estar sempre se aperfeiçoando, né? Isso é a questão Uhum. da técnica, né? Você como professora, né? Além de dar aula para as pessoas, né? Como você que dá aula, já me desse aula também de canto. Então, você também, eu acho que deve se cobrar, assim, a se aperfeiçoar, porque você querendo ou não, a gente se cobra seu espelho, né? Se a gente quer Sim, inspirar, aham. Você precisa se reciclar, né? sim, Você precisa. Eu, por exemplo, eu estou num tempo de parada agora, até por causa da minha saúde vocal também, né? Desenvolvi um problema de saúde e isso veio afetar as minhas pregas vocais. E então, sabe, segurando mesmo para limpar, porque eu sei assim, até Jesus voltar, porque às vezes, sabe o que eu digo para os meus alunos? Né? E eu digo para o pessoal, quanto tempo de vida sadia você quer ter? Porque vós, provavelmente, se nada der errado, entendeu? Você vai ter até o fim. é o fim. Mas
Até quando essa voz vai ser uma voz sadia? Ah, que eu vou poder abrir minha boca, vou poder cantar, vou poder exercer o ministério, o chamado musical, aquilo que a gente está fazendo, até onde? E é por isso que entra a manutenção, de você cuidar, de você fazer a aula. E é que nem como como você faz musculação. Você já viu? O meu instrutor fala muito assim, ó, a musculação ela é extremamente ingrata. Você fica um ano, isso eu vivi na pele. Um ano fazendo musculação, pô, definiu uma musculatura. Aí em janeiro eu caí de moto e em um mês, toda a musculatura, um ano de musculatura, ela vai embora em um mês. Um ano de trabalho vai embora em um mês. Ou seja, se você não tiver uma manutenção regular, você vai perder muito mais rápido, né? Isso falando da parte técnica, né? Sim. Porque você vai perder isso, você vai perder essa sensibilidade, e isso é muito importante. Por exemplo, na voz, né? Na técnica vocal. A voz é músculo, é musculatura. Então, se você não estiver trabalhando essa musculatura, por isso que muitos de nós, às vezes, acabam a nossa carreira musical muito cedo, em se tratando de voz. Por quê? Porque não cuida, porque não aquece, não toma água. Gente, já morri de ver gente, antes desculpe os amantes da Coca-Cola, tomando Coca-Cola antes de ministrar. Você entendeu? Ah, tomando água com gás e tantas outras coisas. Eu creio, assim, eu meio que. O pastor Luiz fala muito isso: o espiritual espiritualiza e o carnal carnaliza, né? Mas você cuidar da tua voz, do teu instrumento, da tua saúde, é totalmente espiritual. Então, se eu cuido da minha voz, que é o dom, o talento que Deus me deu, né? A saúde dos meus braços, para que eu possa tocar, para que eu possa ter postura, essa coisa toda, eu estou exercendo adoração a Deus. Você entendeu? Por quê? Porque eu estou cuidando do templo. Vós sois o quê? Templo do Espírito, né? Então, eu acredito bem dessa forma, assim. Até porque, querendo ou não, a expressão do nosso corpo é o nosso material de trabalho, né? Com certeza. Tanto, como você toca violão, tu está usando as suas mãos ali para manusear o seu instrumento, que é a sua ferramenta do trabalho. A sua voz tem que ser exercitada porque é a sua ferramenta, né? E pessoal, pode Sim. confiar na Mônica, porque ela me chegou a alcançar a nota da galopeira. É muito boa. Foi, né? Ah, chegamos lá, meu Deus do céu. Mas, vamos lá, continuando. Fala, Pedro. Mônica, você ali, eu achei bem legal que você separou, né, a diferença entre música e louvor, né, que são coisas distintas, mas você pode usar a música para louvar a Deus, né? E minha pergunta então seria, a, qual seria, deixa eu ver, qual a melhor forma? Por que a música seria só pelo louvor que a música é importante dentro da igreja, dentro do culto, né? O que mais que ela traz também e tudo mais. Fica à vontade. Porque a música, por exemplo, todos nós já fomos tocados por alguma música, seja ela cristã, seja ela uma música não cristã. Todos nós já tivemos experiência com alguma música. Tanto assim, existe uma pluralidade de ritmos, na verdade. Por quê? Porque são várias pessoas que gostam de coisas diferentes, né? E a música, eu vejo que a música ela é tricotômica. Ela trabalha corpo, alma e espírito. Você começa a ouvir uma música, até o mais atravessado de ritmo, ou ele vai estar mexendo a mãozinha, ou ele vai estar batendo pezinho, ainda que ele esteja fora da métrica, fora do ritmo, mas todo mundo, algum movimento você vai ter. Qualquer movimento, nem que seja um sopro, mexeu com o corpo, né? Às vezes você começa a ouvir uma canção, aí falando da emoção, da alma, né? Aí você lembra de alguma coisa. Às vezes tem pessoas que ouvem uma música, sente cheiro, não é verdade? De alguma situação, tem algum movimento no seu corpo, você entendeu? Então ela mexe com a nossa emoção, a nossa alma, corpo, alma e espírito. Por que às vezes a gente diz, agora vai vir a hora mais importante do culto, que é a palavra? Não.
desde o começo, o louvor, ele não é para preparar o coração da pessoa para receber a palavra. Não, ela é uma manifestação diante de Deus, né? Falando de louvor propriamente dito, de ministração de louvor, mas você então começa a se conectar com o Espírito de Deus. Por isso que quando a gente vai, eu tô escalado para ministrar o louvor, né? Nesse domingo, por exemplo. Você precisa estar em oração e buscar ver o que Deus realmente quer que ministre. Porque às vezes você quer cantar uma canção, já cansou de acontecer isso, sabe? E de você, eu quero ministrar isso, quero cantar isso. Mas você chega lá e a coisa vira totalmente. Totalmente. Por quê? Porque aí você está entrando em contato o quê? Com o espírito do Abba. Por isso que a gente tem que ter a questão técnica também. Porque como é que você vai cantar outra música se você não sabe? Pô, no meu repertório tem 3 músicas só. Bem-vindo Você ao meu entendeu? mundo. Não, né? Não sei, não sei cantar outra música. A gente teve uma experiência no último café presencial no último café de pastores presencial que a gente teve antes da pandemia, e na semana pré-quarentena, ali, foi o café de março. Foi o último café de pastores, assim, presencial que a gente teve, tá tendo presencial, né? Mas, assim, com aquele volume de pessoas e tal. E nós começamos a ministrar aquela canção Eu Quebro Meu Vaso, né? E, cara, foi tão forte porque a gente tinha um outro plano de louvor ali para cantar. E eu me lembro também que eu sofri um acidente em janeiro, né? E aí, então, eu ainda estava meio ruim, estava de muleta e tal. E eu lembro que eu não conseguia ajoelhar, então eu sentei no chão ali. E a gente começou a ministrar aquela canção. Nós ministramos 15 minutos só aquela canção. E Deus veio de uma forma assim tão gigantesca. Sabe aquela palavra lá de. Eu sempre confundo, mas acho que é Levítico que fala, né? Que os ministros, a glória do Senhor encheu o templo de tal forma que os ministros não podiam ter-se de pé. Então a gente pôde viver essa experiência aquele dia, não só nós no altar. Ninguém mais conseguia tocar, ninguém mais conseguia cantar. A igreja inteira se prostrou, se ajoelhou, sabe? Então, por isso que a música, ela traz isso. Corpo, alma e espírito. Naquela situação ali, a nossa emoção foi profundamente tocada e foi interessante por quê? Porque na segunda-feira, daí saiu o decreto lá, né? Da quarentena, o lockdown aqui, aquela coisa toda. Então, Deus já estava preparando o nosso coração para algo que estava acontecendo. Então, por isso que a música, ela é corpo, alma e espírito, né? É uma trindade, na verdade. Ela mexe com o nosso corpo, ela mexe com a nossa alma, com a nossa emoção e conecta o nosso espírito. Por isso que o músico, eu acredito assim, ó, o músico, o ministro de louvor, ele tem que ser uma pessoa que mergulha nas escrituras de Deus, tem um entendimento, ele tem que ser um bom músico técnico diante de Deus, né? Ele tem que buscar técnica e ele tem que ser uma pessoa sensível a ouvir a voz de Deus para manifestar essas coisas. Então eu acredito na música assim, corpo, alma e espírito. Deixa eu ver se eu entendi bem. É como se a música ela sintonizasse, né? O corpo, a alma e o espírito e entregasse tudo para Deus. Isso. Nossa, Exatamente. 3 em 1, né? E dele retorna. Sim. Você entendeu? Então a gente entra, Sintonia, né? manifesta e retorna. Na verdade, retorna com essa carga. É como se eu entrasse nesse lugar, como se não, né? Mas com todo esse conjunto, todo o corpo. Corpo, alma e espírito. Técnica, unção e manifestação. E eu concordo com tudo que tu falou, porque é como se eu estivesse falando, né, Mônica? Porque várias vezes eu... acontece isso. Quando tu é sensível ao Espírito Santo, tu prepara algo, tu ensaia algo. Então, tipo, o ministro, ele fica mais vulnerável a isso, porque ele tá sensível ao Espírito Santo, ele tá vendo umas coisas diferentes daqueles que não conseguem ver, principalmente na igreja. É como se ele Uhum. sentisse a manifestação, o que Deus quer fazer, vamos supor, né? Já aconteceu, tipo assim, aí como é banda assim, pô, mas por que tocasse todo o repertório, não sei o quê? Porque Deus mandou, era algo que não ia ligar, Deus queria ligar
É como você falou, daqui para o alto, do alto para cá. É uma ligação, é uma mão de via dupla, né? Então tu tem que andar na tua faixa. Deus vai andar na dele, tu tens que andar na tua faixa. Tu não pode sair ultrapassando para chegar no lugar, porque pode dar um acidente aí. Então anda na tua faixa, porque Deus vai retornar aquilo que tu está buscando. E já aconteceu comigo de eu preparar repertório, chegar lá numa música e paralisar numa música, ou trocar totalmente, trocar tudo e fazer com que e Deus se manifestar, porque não é para mim, não é para nós, é para Ele, é com Ele, né? Então tu tem que estar respeitando o que Ele quer fazer. E se você não respeita, você só vai ter aquela unção que você quer. Ele não vai te É derramar mais discernir do o que ambiente, né? Discernindo o ambiente. Porque se você não discerne o ambiente, você pode até fazer o louvor. Eu confesso para vocês, eu já fiz muito tempo. A gente teve assim, você tinha o programinha de louvor ali, não que você não tenha que fazer, né? claro, Eu acho que você tem que se perfeito, organizar. perfeito, Mas você simplesmente vai tocar e cantar. E quando você exato. entra nesse lugar em Deus, que você vê que é muito além disso, sabe? Eu não posso limitar o dom que Deus colocou em nós simplesmente a música. Se for para eu simplesmente ser um músico, né? Dentro do dom, do talento que Deus me deu, simplesmente ser um músico, então o meu lugar não é manifestando no reino. Então eu vou tocar lá fora, vou tocar secularmente, vou ganhar dinheiro com isso. Você entendeu? Eu acredito Uhum. dessa forma, vai muito além. E, cara, é uma fonte inesgotável. É maravilhoso isso. Você vai ter experiências, às vezes, assim, eu tenho os músicos da banda, né? Na minha banda ali são três irmãos. Vocês conhecem os Oliveira, né? Marcelo, Sim. Bruno e o Alessandro. E extremamente rock and roll e aquela coisa toda, e a gente gosta de música forte. E já teve muitas vezes, sim, que às vezes a gente está ministrando e eu discerni que o que Deus está fazendo é através do tocar da guitarra naquele momento, ou do teclado ou da bateria, e você recuar, sabe? Você deixar isso fluir. Mas isso demanda tempo da nossa vida, da gente. Por isso que a nossa vida secreta com Deus, ela é mais importante do que a manifestação pública. Você entendeu? É. Porque senão até vai acontecer o quê? Eu vou chegar num ponto, aí eu vou até um caminho e eu não consigo avançar para frente, eu não consigo ir além, sabe? Eu não consigo ir além. Por quê? Porque eu só trilhei até ali. Eu só exercitei o meu bíceps e o meu tríceps para ir até ali e dali não vou mais. Você entendeu? Isso. E quando tem um vasto demais, né, pra gente ir muito além. Você falou a palavra-chave, discernimento. Tem que saber discernir o que o Espírito Santo quer fazer. Uhum. Perfeito. Quais você diria que são características e hábitos importantes para um ministro de louvor, né? Você falou, né, que demanda tempo, experiência, tudo isso, mas e técnica também, né? E além disso, falando de uma maneira mais íntima da pessoa, o que você acredita que seriam características muito importantes para um ministro de louvor? É a palavra que Deus diz sobre o ministro do Senhor, né? Ele tem que ter um caráter irrepreensível, ele tem que ser uma pessoa que constrói isso no espírito, que constrói uma vida no espírito. E assim, a gente que é ministro de louvor, né, que está na frente, você é extremamente exposto, né? Por isso que a gente vê tantas. Por que existe uma guerra tão grande contra que se levanta, né? Na área da música, com os ministros de louvor, os cantores, os artistas de Deus, porque a gente às vezes tem um pouco de misticismo nessa questão do artista. Nós somos artistas de Deus, né? Porque Deus é arte pura. Tudo que Deus criou mostra a sua arte. Nós somos artistas, mas para manifestar o autor, né? A partir do momento que eu entro nesse lugar de usurpar isso e eu quero ser o artista, é Lúcifer, né? Foi o que ele fez. Ele quis ser o artista, ele quis ser o babão da coisa e hoje ele é diabo, né? E ele domina como ninguém o entendimento da música, né? Nós vemos, gente, como a música é forte. Pessoas se matam porque houve uma mensagem subliminar de uma música.
né? E não tô falando só de um rock and roll pesado lá, tá? Não, às vezes músicas sublimes, suaves, quando a gente começa a estudar um pouco mais. Então, eu acredito que o adorador, a pessoa que é separada por Deus para ser um ministro de louvor, para ser um tangedor, para ser um cantor, primeira coisa, ele tem que ter uma vida separada. Eu não posso beber de duas fontes, né? Ou eu estou separado para ouvir Deus e para exercer Ele, ou eu vou estar lá fora, né? Ter uma vida íntima com Deus, isso e toda a questão espiritual, né? Ter testemunho, porque eu vou manifestar diante das pessoas um Deus supremo. Que Deus é esse que eu estou manifestando? Através da minha música, né? Através do dom, do talento que Deus me deu. Tecnicamente, eu acredito que realmente você tem que estudar, você tem que buscar, você tem que se aprimorar. E uma outra coisa muito importante que eu acho assim, para o músico, para o adorador, para o ministro, você tem que entender que Deus não parou o mundo em você, né? Principalmente o ministro. Cara, como isso é difícil. Como a gente precisa trabalhar isso, mas entender que você é um ministro, você está dirigindo, mas Deus não parou o mundo em você. Né? Existe toda uma manifestação de pessoas à sua volta. Deus não faz nada. E Deus criou, né? A Trindade, Deus criou todo mundo, Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo que Deus faz em conjunto. Então Deus não vai parar o mundo em mim, sabe? Eu preciso manifestar essa coletividade, estudar junto. A gente, por exemplo, nos grupos de louvor, como é difícil, né? A gente às vezes conseguir. A gente é tão nos reunimos muitas vezes para ensaiar, para cantar, para qualquer coisa, mas nós não temos o hábito de estar juntos para chorar junto, para orar, para buscar a verdade de Deus. Às vezes isso tudo é muito mecânico. Então, acho que isso é muito importante. Né? O músico, o adorador, ele precisa ser uma pessoa honesta e uma pessoa leal, que é uma palavra assim muito forte. Há algum tempo atrás, o pastor Luiz vinha ministrando essa palavra sobre o fiel e o leal. Eu posso ser fiel e não ser leal. E quando você é leal, entendeu? Muito mais do que fiel. É o porco e a galinha. Não é verdade? Exatamente. A galinha bota o ovo e vai ciscar. Você entendeu? Ela não tem muito compromisso com aquilo. Ela fez a obra dela lá e vai embora. O porco não, né? O porco, ele tem que ir lá e ele dá a sua vida para poder dar esse bacon maravilhoso que a gente come, você entendeu? Né? Ele tem que dar a sua vida. E quando a gente fala em dar a vida, sabe? Em manifestar a graça de Deus, por que as pessoas, os músicos, às vezes entram em crise quando ele ou perde o dom, ou ele tem que sair, porque o mais importante para ele, o ministério é o seu Deus, e não o Deus a quem ele ministra. Você entendeu? E tudo que for maior do que o Senhor na nossa vida, ele vai tirar. Ele vai tirar. E ele faz isso por amor, né? Então eu acredito, na verdade, se a gente for falar, a gente vai ficar a noite inteira falando que são muitas coisas, né? Mas eu acredito nisso. O caráter do ministro de Deus, ele precisa ter tudo isso em Deus, né? Amém. Olha só. Uma pergunta. Você você cuida de casa, você tem filho, tem marido, tem ensaio da banda, né? Tem ainda as ministrações, os cultos. Como conciliar tudo isso? Olha, uma das coisas que eu aprendi nessa minha caminhada, eu não tenho vergonha de dizer, já vou bater 4,5 de vida e 100 anos de história, né? Porque com Deus um dia é como 1.000 anos é como um dia, você entendeu? Às vezes um dia você vai adquirir experiência de 1.000 anos. E a gente volta lá no ponto base. A nossa vida, ela começa não lá no altar. Ela começa a partir da nossa casa. Ela começa a partir do nosso lugar secreto em Deus, né? Da nossa vida pessoal. Se eu não tenho uma vida alinhada com Deus, na minha casa, no meu trabalho aqui, né, com meu filho, com isso tudo, automaticamente é como eu disse, eu vou estar sendo aquele boneco de posto, né? Vai conforme o vento. Você entendeu? O vento foi, o vento não foi, ele pula. Se o vento não estiver batendo,
é o ministro irrepreensível. Eu preciso ter uma vida pessoal com Deus na minha casa, até para ter o quê? Sustento, base, a partir da minha casa. Eu saio, agora, esse ano não, né? Esse ano está sendo aí um ano atípico, né? A gente sai muito para ministrar, ministra fora muitas vezes, né? Vai levar. Mas a minha realidade, ela não é lá fora. A minha realidade é a partir daqui, a partir de quem eu sou, na minha casa, e até comigo mesmo. Como eu me cuido, como eu cuido da minha vida espiritual, da minha saúde, do meu tempo com Deus, para que eu possa compor canções. Se Deus tem, né? Se Deus quer jorrar palavras, canções através da minha vida. Uma coisa muito importante, por exemplo, que eu aprendi com o tempo. Quando eu vou pensar no que a gente vai ministrar, por exemplo, né, no domingo à noite, a gente ali, ou em qualquer culto que a gente for ministrar, eu sempre procuro em Deus uma base, uma palavra, né? Deus, a partir de que palavra nós vamos manifestar o serviço da adoração dessa noite? O que o Senhor quer? Você entendeu? Mas eu construo isso aonde? Aqui em casa, a partir da minha vida. Se eu tiver um forrobodó aqui, né, fechar o tempo, para onde eu vou levar isso? Para o serviço da adoração. Eu vou automaticamente, a não ser que eu seja tão bom, que eu vou conseguir, mas só que assim, aí você sai arrebentado. Porque você está ministrando louvor, você está no serviço da adoração, e aí por isso que muitos ministros de louvor, que muitos músicos e adoradores, eles se arrebentam com o tempo. Porque você vai para cima do altar, você vai para o serviço da adoração, mas você está totalmente arrebentado, né? Você não está bem. E aí a carga espiritual vai vir, a igreja vai receber, sabe? O céu vai se manifestar e você vai estar morto. Você vai sair morto dali. Vai sair dali arrebentado. Eu tenho certeza que todos vocês já passaram por isso. Eu já passei por isso. Então, isso é muito primoroso. Por isso, a gente voltando naquela questão que muitas vezes Deus nos suprime. A gente tem que, sabe, às vezes parar um pouco, olhar as coisas, porque eu estava, há uns 4 anos atrás, Deus me deu uma palavra e onde eu moro aqui, eu estou no quarto andar, né? E até essa semana eu me lembrei disso. E eu estava lá na Serra do Rio do Rastro, naquele canyon, já no início que tem ali, eu não lembro o nome daquele canyon ali, e estava um vento de 60 quilômetros por hora, mais ou menos. E eu estava muito magrinha na época, eu estava com 55 quilos. E eu confesso para vocês que eu não conseguia caminhar. O vento era tão forte, mas tão forte, para chegar até a ponta do canyon e para poder olhar aquela visão, que era magnífico. E quando eu cheguei, eu disse assim, Deus, nossa, que vento forte. Aí o Senhor me deu uma palavra, ele disse assim, nos lugares altos, a visão sempre será mais ampla, mas os ventos sempre serão mais fortes. Não tem como. Sabe? Você sentir um vento de 60 quilômetros por hora naquela altura, 900 e poucos metros de altura da base lá da cidade de, acho que é Lauro Miller, que é lá embaixo, até você chegar em cima no topo da Serra do Rio do Rastro, é totalmente diferente o que você vai sentir, né? Então, quanto mais alto eu entrar em Deus, na manifestação do serviço da adoração, os ventos vão ser mais fortes. E se eu não estiver preparado, eu vou apanhar, né? Então, por isso que a nossa base em Deus, a nossa casa, a nossa vida íntima com Deus, antes da manifestação pública, ela é mais importante do que o que eu vou fazer na manifestação pública. Bom. Tô aprendendo, por isso tô quietinho. A gente acaba falando demais, né? Principalmente quando a gente tá ficando já um pouquinho avançada de idade, já tem aquele espírito de vó. Vai demorar ainda. Não, mas é bom, é muito Não, bom. isso aí é A gente tranquilo. aprende bastante. O nosso querer, na verdade, vamos mudar aqui, é realmente transmitir esse conhecimento para as pessoas que entram e começam, né, a observar o que a gente está abordando e começam a aprender também. E realmente a gente tem que expressar aquilo que é depositado dentro da gente, ainda mais você, né? A gente conhece você, conhece o teu trabalho, conhece o teu chamado, conhece sua família, conhece o seu foco. Então eu tenho certeza que dessa fonte aí tem muita água boa, água viva e água potável para beber.
Por isso tem que deixar falar mesmo e deixar jorrar aí pra gente, na verdade, né, Pedro, experimentar dessa experiência e aprender. Realmente aqui nós somos realmente alunos, né, da Mônica e eu sempre digo que conhecimento é diferente do saber. Saber qualquer um sabe. Conhecimento tem que se jogar, né? E eu tenho certeza que você tem uma vida íntegra, uma vida perante Deus, então nós estamos aqui só aprendendo, né, Pedro? Tenho certeza que as É, pessoas que estão nos vendo aí também estão aprendendo muito. na verdade, a live é só uma desculpa pra gente ganhar uma aula, entendeu? É, Ah, Chamar, entendeu? Mais ou menos isso. quantas isso. madrugadas, né, Pedro? Você lembra? Tinha uma época que a gente estava, né, dentro do mesmo ministério ali, foram 9 meses. Eu não sei se você lembra, foram 9 meses. E foi uma gestação, assim. E foi tão intenso o que nós vivemos em Deus. Era madrugada após madrugada. Nós saíamos de um propósito de oração, entrávamos em outro, saímos de um propósito de jejum, entrava em outro. E foram 9 meses intensos, assim, é, e usando aquilo que Deus colocou na nossa vida. E a música, por exemplo, era uma coisa muito forte. Hoje eu vejo meninos daquela época. Você sabe que você tá ficando velho quando você começa a chamar os guri assim de menino, de menina. Você sabe que você tá ficando velho, entendeu? E, e sabe, hoje são ministros de louvor, não tocava uma nota, não pegava um instrumento. E hoje, sabe, estão ministrando louvor, estão pastoreando. Então, é tão importante, por isso é aquilo que eu volto a falar aquilo. Deus não parou em mim, Deus não pode parar nada em mim, então eu não tenho o direito de reter. Eu preciso escutar isso, eu preciso levar para frente, eu preciso ensinar, né? Eu, por exemplo, na minha carreira trabalhando como professora de canto, né? Já tem aí 20, 28, 29 anos dentro, tanto que agora já estou até parando um pouco, né? 29 anos dando aula e ensinando. Quantos alunos eu já tive assim que eles não, sabe, não tinham condições de pagar uma aula e coisa e tal. Não, eu te abençoo. Vamos lá, vamos seguir em frente. Quer ver quando você olha uma pessoa, às vezes a voz tem até aquela voz de taquara rachada, porque a taquara rachada muitas vezes não é o ser humano desafinado. Ele tem um dom, tem um talento, mas é que nem bambu no vento. Você já viu bambu no vento? Bambuzal no vento? Gente, que barulheira assustadora. Não é verdade? No Sim. entanto, né? Uhum. No entanto, quando tem uma brisa suave que bate só nas folhas do bambu, é sinfonia, né? Então você olha uma pessoa, cara, tem um dom, tem um talento tremendo para ir para fora aí, você entendeu? E você poder ver essa construção. Eu digo para os meus alunos lá, né, a Priscila, sua esposa, meu Deus, nós vivemos para dizer isso, a esposa do Sweverton. Ah, glória a Deus. Não vai fechar o tempo para mim que ela tá vendo, por favor. Foi difícil, né? Sabe? E a gente ali construindo, né? Semana passada a gente estava fazendo a aula e já estamos começando a pegar as canções em 3 vozes e é tenso, parece que você está naquele abismo do canyon ali na voz e você vai cair lá para frente, e aí você volta e você vai. E eu até hoje, eu estou quase 30 anos dando aula e eu curto demais isso, sabe? Eu curto ver esse crescimento, como é tremendo você pegar, sabe, alguém, poxa, eu não fiz uma aula de violão, eu não aprendi, mas Deus foi me dando graça, eu fui aprendendo. E quando você tem também uma aptidão musical, uma vocação musical, tocar um instrumento é mais fácil, né? Já tem a música em si. E você poder ver essas pessoas rompendo, sabe? Aflorando, trazendo para fora o dom e o talento que Deus nos deu. Eu digo que as minhas aulas, por exemplo, faz parte do meu ministério, você entendeu? O meu ministério é ensinar tecnicamente, sabe? Então, por isso que eu digo para vocês, é vasto demais, né? É muito grande. Eu não posso colocar isso numa caixinha, só teoricamente, e parar nesse lugar. Porque daí eu vou perder de viver experiências, assim, fantásticas, assim, com Deus, através e para, né? O Senhor. Eu acredito que isso é a prosperidade também de Deus, né? Muitos Uhum. têm essa confusão que prosperidade é dinheiro, mas prosperidade é aquilo que nós conseguimos alcançar e multiplicar.
né? Eu tenho certeza que Deus, ele vai perguntar, né? Aquilo que eu te dei, o que que você fez? Quando ele fala ali dos 5 dons, né? Que ele, né? Da repartição dos dons ali. Então ele vai olhar e vai dizer, cara, eu te dei isso aí, mas o que que tu fez? Foi só para ti? Né? Deus, ele não dá algo sem propósito. Ele dá, quando ele te dá algo, ele dá pro próximo. Eu sempre entendo Uhum, isso. E realmente, cara, é prazeroso quando tu pega uma pessoa assim que tu deu aula e daqui a pouco tu olha, o cara tá, sei lá, voando assim, diz, meu, ensinei a primeira nota da SPA aí, esse menininho. O cara tá cantando e tu vê assim, poxa, desse cara cantar, o cara canta um monte. Não fica orgulhoso aquilo, porque aquilo, você não reteu aquilo. E eu tenho certeza o que ele uhum. fazer e ele alcançar também vai atribuir na tua vida, porque é uma Exatamente. corrente, entende? Então a gente não pode reter, né, Pedro? Exatamente. Não, isso faz parte do cristianismo, né? É. Isso não segura para você, é o partilhar, é o compartilhar, né? É o impartir, né? Você É em impartir. parte. Deus coloca em você e você imparte isso com as outras pessoas, né? Claro que cada um vai ter que construir as suas experiências, mas você vai impartir isso, né? Isso é muito importante. Exatamente. Indo agora para. Não, só o pessoal que está nos assistindo, depois vocês podem ir na casa da Mônica, vai ter um certificado da aula, tá? Indo agora para nossa parte final, né? A gente Uhum. gosta de fazer de vez em quando algumas perguntas Meio polêmicas. polêmicas. Não é sobre Faz, tatuagem, não, pode ficar tranquilo. É, faz parte do processo, né? Até porque eu tô pensando em fazer uma. de vez em quando a gente faz umas perguntas, e aí, pode tatuagem? Não, um Ai, pouquinho mais complexo. É até uma coisa que está se tornando mais comum e eu vejo que tem muita crítica, né? Mas o que você pensa, vou falar assim? Ela já meio que respondeu no comecinho, Eu já, mas já tenho uma noção do que você já falou por aí. Mas vamos lá para a pergunta. deixa a bomba na mão Sobre dela. alguns ministros de louvor, né? Cantor, quem canta, quem toca, que além do ministério na igreja, também trabalha com música, tocando em festas, bares e etc. água amarga e água doce, né? Não tem como. Eu vou contar uma experiência pessoal. Eu trabalho desde muito nova com gravação. Eu digo assim, que a minha escola, eu não sou formada, eu não tenho canudo de música, né? Eu não fiz uma faculdade de música. Eu estudei durante muito tempo. O meu professor de voz, eu trabalhei com ele durante 18 anos, né? 18 anos gravando, então eu sempre gravei muita coisa. E nesse trabalho, nós fazíamos back vocal. Olha só, eu não estou falando de trabalho lá fora. Baile, barzinho, né? Nem tô indo aí. E eu tava. E a gente cantava, gravava muito back, então eu digo assim, que tecnicamente foi muito bom para mim, a minha escola, porque eu aprendi trabalhando, né? Então foi muito forte, principalmente na questão vocal, assim, no desenvolvimento, um aluno de faculdade vai ter que ralar muito para chegar nesse lugar. E durante muitos anos, né? Hoje em dia a gente está mais tranquilo. Hoje em dia, deixa eu vender o nosso peixe aqui, né? Eu trabalho com o Alessandro, do Alvo 7, então você está precisando aí gravar o seu CD, tal, gravar um projeto. CD nem se fala mais, né? Meu Deus do céu, nem existe mais CD hoje em dia. Gravar o seu projeto aí, preparar a sua música, a gente faz um trabalho bem legal ali. E aí, então, mas eu cantava de tudo, né? Cantava de tudo no estúdio. Eu nunca trabalhei fora do ministério, né? A não ser duas situações, uma vez que eu cantei o hino nacional e uma MPB, mais nada, né? Mas nunca fui cantora da noite, nunca cantei lá fora. Mas eu estava gravando uma canção, eu não vou falar o nome dos músicos, porque eles são da nossa região aqui, e eu estava gravando e lembro que na época eu estava até grávida do meu filho. E gravando no estúdio, gravando os backs lá. E uma frase da música que a gente estava gravando era exatamente assim: não tem cachaça que cura
Aí eu ouvi aquela voz assim que me disse, é verdade? Não tem cachaça que cura? Cara, aquilo foi tão forte para mim. E o Senhor, naquele dia, sabe? O Senhor disse assim, ó, eu separei você, eu separei a sua voz para minha glória, para cantar a minha glória. E ponto final. Então, como é que eu posso cantar Não Tem Cachaça que Cura? Ah, Mônica, mas você estava dentro do estúdio, gravando, você entendeu? Mas no meu caso, Deus foi categórico comigo. Então, eu acredito nisso. E desde então, eu nunca mais cantei músicas não cristãs, né? Nunca mais cantei músicas que não falassem de Deus, nunca mais participei de trabalhos que não falassem de Deus. Deixei de ganhar dinheiro, na época, deixei. Gente, eu ganhava muito bem, sabe? Naquela época, a gente, vocalmente, assim, ó, me sustentava daqueles trabalhos. E eu tive que abrir mão, sabe? Eu abri mão e eu acredito nisso. Como é que o cara vai, sabe? Tá lá no bailão no sábado à noite, né? Chá com pão, aquela coisa toda ali, né? E Chá com pão? cantando e aquele. Chá com pão, aquele ritmo, chá Ah, tá. com Você quer pão. um chá e um pão? Chá com pão? Materiazinha Assim, aqui. que baião é esse? Tem chá com pão? Chá com pão, chá com pão. E aí no domingo à noite, ou no você vai subir para o altar, você entendeu? Para mim, é a mesma coisa que você, assim, ó, você é o Vinícius de louvor, vamos falar de voz aqui, né? Aí eu tô na coxia ali atrás, né, antes de entrar para ministrar ali e tal. Aí eu vou tomar uma dose de conhaque para aquecer a voz, você entendeu? E vou para cima do altar cantar, ministrar louvor. Para mim é a mesma coisa, você entendeu? Eu posso fazer isso? Eu posso ir ali na coxia, né? Antes de entrar no altar, depois tomar um. Correto eu tomar um gole de conhaque daí e ministrar? Você entendeu? Então, a minha experiência pessoal, sabe? Não tem como brotar de uma mesma fonte água doce e água saloba. Não dá. Porque eu vou me identificar com aquilo que eu adoro. Você entendeu? Se eu começar a cantar, e assim, ó, por mais singelas, lembra que eu falei lá no começo? Tem pessoas que às vezes ouvem uma mensagem subliminar, que estão, né, espiritualmente perturbados e tal, de uma música tranquila, suave. Não vamos entrar nisso aqui porque é algo muito profundo, né? E tem pessoas que às vezes vão lá e tiram uma vida. Por que que isso é tão forte? Por que que a música, por que que existe tanta deturpação, né, da música? Por que que a gente vê mensagens satânicas tão fortes sendo expressas através da canção? Por exemplo, o cara que é da Umbanda. Tem muitos cantores famosos do Brasil, a gente não vai mencionar, que a gente sabe, eles vão lá e eles consagram após uma turnê, o trabalho lá no terreiro de Umbanda, de Quimbanda. Você vai ver que eles sempre têm uma coisinha, ou uma pulseirinha, ou um turbante, ou alguma coisa que mostre a sua entidade, né, para o qual que ele bate cabeça lá e tal. Então, como é que você vai tocar, cantar músicas que não falam de Deus, você entendeu? E daí e você vai exercer o ministério, sabe? Você vai exercer a questão da música. Eu não acredito que é, possa ter unidade nisso. Não tem como. Ou é uma coisa, ou é outra. A gente é radical, a gente tem que ser meio assim, ó. Kamikaze mesmo. Ou você vive, ou você morre. Ou você é um cristão radical, sabe? Nos dons, nos talentos, ou não tem como. É difícil. E para mim, essa experiência foi muito forte. Eu sempre conto isso. Cara, eu tava cantando lá. Não tem cachaça que cura. Você entendeu? Aí no domingo eu ia e cantava assim: O Senhor te cura. É um negócio meio um paradoxo, né? Não dá, não tem como. Entendi. Isso é como você falou, é questão da
ser radical em algumas partes, porque é verdade, né? E muitos músicos hoje, que eu digo, músico modinha gospel, né? Que é Uhum. a maior. Agora é moda, né? Dizer que é cristão é moda agora, dizer que é da igreja, é moda dizer que toca música gospel. E querendo ou não, muitos dizem que gospel dá mais dinheiro que música secular. Então, é isso que é o complicado. Só que você falou uma coisa fundamental aqui: o radical, né? Não ser o radical por ruim. Eu sempre penso assim, outro faz Não parte. religioso, né? É Não isso que a gente religioso. tem que entender, porque a religião, Exato. ela mata. Você entendeu? E Exatamente. se você cair para esse campo, você vai matar um monte de gente à tua volta. Mas você É, ser kadosh, exatamente. separado, Separado. né? Ser E separado. não tem como tu fazer parte da equipe de Deus que ajuda a construir o reino e automaticamente estás ajudando a destruir o reino. Ou tu faz parte da Uhum. equipe do reino, ou tu não faz parte da equipe do reino. Porque, vamos supor, a Mônica está lá domingo à noite ministrando, né, no Mevan, que é todo mundo, mais milhares e milhares de pessoas, daqui a pouco ela aparece num bailão, um chacupão lá, tocando no chacupão, e o cara vai olhar e diz, pô, mas ela tava lá no bailão e agora tá querendo me levar, sabe? Não combina. As coisas de Deus não combinam com as coisas terrenas, né? Porque a gente vive, Uhum. nós somos um ser espiritual, né, dentro de um ser carnal, né? Então, nós temos Uhum. que quebrar esse protocolo e realmente viver e expressar aquilo que nós Porque somos. aquilo que eu canto vai manifestar aquilo que eu adoro. Exatamente. Não tem como. Vai Exatamente. manifestar aquilo que eu adoro. Então, se eu vou, eu tô num baile, mas Mônica, eu só toco no barzinho, você entendeu? De boa. Vai num pub, numa sexta-feira à noite, sem pandemia, né? Claro. Prostituição, você entendeu? Alcoolismo, tudo que não presta. Você entendeu? São tudo coisas. E automaticamente, de que ambiente você está bebendo? Você está bebendo desse ambiente. Não tem É, como. Não tem como você pegar o teu dedo aqui e botar no fogo sem se queimar. Não tem como. Você entendeu? Só se você tiver com hanseníase, que daí essa parte aqui vai estar morta. Não é verdade? Você entendeu? Senão não tem como. Não tem como você entrar, mergulhar numa água sem você se molhar com ela. Você vai sair molhado. Vai respingar em você, você entendeu? E o pior não é isso. É você manifestar isso. Você entendeu? Você trazer isso para o ambiente. Isso, nossa, isso é tão forte. Por isso que a gente não pode. Cara, se você é ministro, né? A gente que é um músico, se você não tá bem na tua vida com Deus, sabe? Se você tá passando por algum momento, a melhor coisa que você faz para você e para a igreja, o lugar que você está ministrando, é realmente, sabe, retirar, alinhar as coisas para depois você entrar. Não é fácil, você entendeu? Não é fácil. A gente ama cantar. A gente ama, meu Deus, eu fico assim, sabe? Quando a gente está criando um arranjo, até essa semana a gente esteve ali com o Alessandro montando uma música nova e tal. Nova que já é velha, que já vem de algum tempo já, mas a gente está montando a música. E, cara, como é bom essa construção, você entendeu? E no reino do Espírito é a mesma coisa. Eu vou construir isso. Até uma coisa que eu ministro muito, eu falo assim, quando você entrava no tabernáculo, né? Tabernáculo ali que foi construído, quando você entrava, a primeira coisa que você via era o altar, onde era queimado o sacrifício. é difícil. Então, no altar era queimado o sacrifício. Se o sacrifício era queimado sobre o altar, o que sempre tinha sobre aquele altar? Restos mortais de animais queimados. Então, o altar, ele expõe todas as coisas e vão ser queimadas. E o que é e o que não é, vai aparecer. Não tem como. Quando for passar pelo fogo, vai aparecer. E uma oração que eu sempre faço, e eu digo assim, é meio dolorido fazer esse tipo de oração, porque eu digo, Deus, não deixa eu me enganar comigo mesmo. Não deixa eu me enganar. Porque às vezes você acha que você
cara, você é o top das galáxias, você tá bem com Deus, você canta pra caramba, você toca um monte, você ministra, nossa, e sabe, o mundo cai aos seus pés, e aquela coisa toda. Mas aí muitas vezes Deus te revela diante do espelho e você olha assim, cara, lembra de Isaías? Isaías era um cara perfeito. Ele era o pastor do reinado ali, Uzias, né? Sabe, ele era o pastor, ele era o cara. Você entende? Aí quando morreu o rei Uzias, o que é que ele disse? Ai de mim, porque sou caco entre cacos, e os meus olhos viram um rei. Porém, depois disso, quem foi Isaías? Cara, Isaías é o profeta messiânico. Não tem ninguém que fale de Jesus como Isaías falou. Tudo que Isaías prenunciou. Então, o antes e o depois, né? Então, eu acho que é muito importante a gente sempre colocar a nossa vida, o dom, o talento, assim, no altar, dizer, Deus, as coisas realmente estão do jeito que tem que ser. E eu acredito também que quando você entra nesse lugar, inclusive musicalmente, você vai romper, você vai muito além. Cara, já teve momentos assim, sabe, de estar ministrando, depois de passar por um período assim, sabe, de alinhamento de Deus, ou de você se arrependeu realmente de algo e colocou, e você vai cantar, e você vai ministrar louvor, sabe, de você fazer arranjos com a voz que você nunca fez, de você tocar coisas que, cara, não sei fazer isso. Da onde veio isso? Sabe? Então, é por isso que essa fonte inesgotável, ela vai indo, ela vai além. Cara, eu assim, ó, eu sou apaixonada por isso. Sabe? Eu sou apaixonada por entender esse lugar, por mergulhar nesse lugar, sabe? E ir além, romper mesmo. Então não tem como. Ou é Jesus que cura ou é a cachaça que cura. Não tem como, você entendeu? Até porque você é um canal, né? É um canal, e esse canal não pode ter interferência, né? Esse canal tem que estar de livre acesso para o Espírito Santo ecoar. Como você falou, quando você está com o coração alinhado, sua vida alinhada, você faz coisas que você não sabe. Mas é porque o Espírito Santo está ecoando através de você nesse canal, porque está com livre acesso, né? Não tem Eu interferência, vou te dizer que nós não somos canais. né? Você sabia? Eu não sou um canal. Eu tô aqui para Por aprender. quê? Por que nós não somos um canal? Porque o canal, o que que junta no cano? Mesmo. Gordura, lixo, sujeira. Não, não, você é um vaso. Você entendeu? Porque Aham. quando você entende isso, se você for só um canal, o canal ele também pode só passar e não reter nada nele. E às vezes o que ele vai reter vai se tornar em gordura. Ele vai ter que tacar algo muito drástico. Eu digo que é o diabo verde, né? Vocês conhecem o diabo verde, a soda cáustica? É a única Sim. coisa que limpa cano. Joga o diabo verde, taca ali água quente, você entendeu? Aí onde você é exposto diante de si, diante dos outros, sabe? Mas quando você tem um entendimento que você eu tinha muito isso assim, eu sou um canal de bênção. Não, eu não sou um canal de bênção. Eu sou um vaso que transborda. Por quê? Porque se eu transbordo, por que eu transbordo? Porque eu tô cheio. Legal. Você entendeu? Então, se eu tô Faz cheio, sentido. eu vou transbordar. E eu vou estar sempre jogando, sempre jogando, sempre jogando. Eu tive um sonho essa semana que foi muito interessante, assim. E sabe aquele sonho que parece assim, nada a ver? Veio um homem, e esse homem, ele trouxe um jarro no meio de um deserto, me levou para o meio de um deserto. E no meio daquele deserto, ele trouxe uma aliança. Ele pegou uma aliança e botou. E começou a jogar areia naquele vaso e aquela aliança ia subindo, né? Ela ia subindo, caía, ele pegava e lançava aquela areia fora e depois ele colocava a aliança de novo e colocava, eu não entendi muito bem, ia botando aquela areia ia subindo aquela aliança. E aí no final ele falou bem assim para mim, ele disse assim, ó, esse é o teu único serviço daqui para frente. Manter a aliança sempre transbordando. Mantenha a aliança transbordando. E para encher, eu vou ter que estar sempre me esvaziando. Você entendeu? Eu me esvazio de mim e ele me enche dele. E a aliança vem para cima. Cara, e isso na música. Você já viu canções? Vamos usar uma canção. Eu até hoje canto. Eu não acredito que ela vai fugir da minha cabeça agora. Não é o Ousado Amor, pelo amor de Deus. A música, o Me Ama, né? Me ama, ele me ama. E de vez em quando eu tô retomando essa canção. Vamos tomar ela como exemplo.
Cara, que revelação tremenda do amor de Deus. Aí isso vai, explode no mundo todo, todas as pessoas cantando de uma forma intensa uma revelação da verdade de Deus. Então, quanto mais eu transbordo de Deus, mais eu vou trazer essas coisas. Talvez eu não vou nem compor uma canção que vai estourar para o mundo inteiro. Eu não sei. Você entendeu? Mas aquilo que você está fazendo, se você estiver nessa fonte em Deus, ela vai transbordar, tanto visivelmente quanto espiritualmente. Sabe? Não é isso aí, obrigado. Não vou mais dizer que eu sou um canal, agora vou dizer que eu sou um vaso, aprendi. Não, É mas noite de aqui, alinhamento. Amém. tô aqui para aprender. Tô aqui para aprender. E é como você falou, às vezes a gente tem paradigmas religiosos na nossa mente, e aí Deus te traz aqui para quebrar esses protocolos e limpar essa religiosidade da nossa mente. Te agradeço pela clareza, pela revelação do Espírito Santo na minha vida. Glória a Deus por isso. Amém. Muito bom. Mônica, a gente já avançou aqui no tempo. Tem pergunta, só não tem pergunta, que ela quer Ah, perguntar. você quer fazer uma pergunta? Não vou perguntar, não. É, isso, Everton. Por exemplo, você no ambiente que você está, né? No ambiente que você vive, por exemplo, as pessoas têm aquela questão. O meu púlpito, ele não está na igreja. O meu púlpito, eu sou o púlpito é onde eu estiver, seja na música, seja na política, seja na literatura. Eu sei que o Pedro, por exemplo, é um cara assim na parte de literatura e tal. Eu me lembro que às vezes ele vinha com algumas coisas assim, da onde o Pedro traz essas coisas? Como é que ele pode, da onde ele mergulha para trazer essas coisas? Sabe? Então existe uma multipluralidade de dons, de talentos em nós. E aonde a gente está, a gente tem que manifestar isso. Eu sou da época, agora vocês vão rir, a gente fazia culto na praça. A gente pegava o violão, né? E a gente ia fazer culto na praça. A gente ia manifestar. E olha como isso é, porque onde muitos, por exemplo, fora do país, na Europa, por exemplo, cara, tem cada música, às vezes, na rua, os caras fazem um show fantástico. Você entendeu? Ou seja, não existe um ambiente limitado para mim manifestar aquilo que Deus colocou aqui. Eu tenho que manifestar em todos os lugares. Né? Eu tenho que manifestar essa glória de Deus, essa vida de Deus, aonde a gente vai. Se a fonte, se o vaso estiver limpo e puro, e o que ele vai transbordar é vida de Deus, né? Não, isso que tu falou é bem forte e realmente eu sou o que eu sou, Mônica. Quem me conhece sabe e o lugar onde eu tô pisando, na verdade, é um lugar perigoso, né? Todo mundo sabe aqui, não, as pessoas que estão assistindo não me conhecem, mas algumas sabem. É um lugar perigoso e realmente nós temos que expressar aquilo que nós somos. Por quê? Porque se nós se camuflar, é a primeira brecha. Exatamente. Entendeu? É a primeira brecha. Então tu tem que ecoar realmente, tu tens que ter mais força que aquilo. Só que a força não vem de ti. É aquilo que você, como você falou, é aquilo que você adora. Então se você adora a Deus, tu tem que deixar Deus expressar e ir na frente para depois você chegar lá. Então, graças a Deus, assim, que onde eu piso e as pessoas que me conhecem, dentro ou fora, hoje estou fora, né, do governo, mas também foi por uma decisão daqui a 4 meses. E tudo que envolve igreja, tudo que envolve reino, eu sou chamado. Porque eles sabem que o meu referencial, da onde eu vim, né, e aquilo que realmente é a minha vida. Tu entende? E é uma coisa que tu tem que deixar claro. Que a tua fonte, é como você falou, não tem duas águas, nem doce, né, nem ou amarga. É só uma água só doce. Você não pode se corromper, não pode assinar qualquer coisa, você não pode acordar com qualquer coisa. Uma coisa que eu levo para mim, Mônica. Deus é minha base, minha oração, meu oxigênio. E para onde eu vou tem que ser dentro dos princípios, senão eu estou morto. Se eu quero morrer, faço as coisas de qualquer jeito. Agora você falou uma coisa ali, que é o discernimento. Tu tem que discernir onde é que tu vai.
se é importante tu participar de tal reunião, é importante se é para te estar ali, tu tem que definir. Porque para você crescer dentro da política, você quer estar em todo lugar, só que não é todo lugar que Deus quer que tu esteja. Então tu tem que ter o discernimento, porque às vezes tu vai querer estar no lugar para crescer realmente na política, mas tu morre nas coisas de Deus. A Bíblia mesmo fala, se você coloque a mão nesse celular e se suje, então que se suje mais, daqui a pouco teu corpo vai estar totalmente contaminado. E é uma coisa que eu levo para mim, que quando eu fui coordenador do Centro Pop, aqui dos Andarilhos, de Itajaí, e eu tive a oportunidade de conversar, Pedro, com muitos deles. Com muitos deles. E é uma coisa que você fala que é o diferencio de uma coisa que eles têm que é igual ao pecado, assim, sabe? Porque eles vivem de uma vida, muitos escolha, outros uma circunstância levaram aqui, né, para eles estar nesse ambiente. Mas nós temos que ter esperança de tirar eles daquele lugar. É o nosso trabalho. A igreja, né, é o trabalho da igreja. Só que muitos chegavam ali, às vezes, de meses sem tomar banho, às vezes semanas, empesteava o local, empesteava. Então, quando sentia aquilo, sentia. Só que para ele era normal. Por quê? Porque o corpo já estava acostumado com aquilo. Então, o pecado é a mesma coisa. Quando você está contaminado com o pecado, você não consegue mais enxergar. Só que as pessoas que Uhum. estão à tua volta, elas conseguem enxergar. Só que tu está tão aprofundado naquilo que só o Espírito Santo para te revelar aquilo. Só que se é como a Bíblia diz, só que eu já estou tão sujo que já estou praticando as duas coisas. Acabamos de falar. Tu entende? A diferença de ministrar na igreja e tocar em bares. Não importa, não tem nada a ver essa palavra, não tem nada a ver. Né? Essa questão de não tem nada a ver que tu, na verdade, já está morto. E eu já passei por isso. Entendeu? Então, eu peço para Deus discernimento, porque eu já passei, Mônica, de estar morto ministrando, mas totalmente morto ministrando, só que eu já estava indo para o inferno de tobogã, que nem a Cascata Carolina. Eu só estava jogando água direto. Eu fiquei 1 ano e meio sem ministrar, 1 ano e meio sem subir no púlpito. Para mim foi a parte mais horrível da minha vida. Por quê? Porque Uhum. Deus me tratou e me levou no deserto porque eu senti na carne, entendeu? Eu Uhum. senti na carne, eu senti as pessoas me desprezarem, eu senti as pessoas atacar o dedo na minha cara, me acusar, me ignorar. Eu me senti sozinho. A Priscila está online, sabe muito bem, alguns amigos meus estão online sabem disso. É um testemunho da minha vida, entendeu? E realmente eu fiquei 1 ano, botei meu violão para vender por revolta comigo mesmo, não revolta com Deus, comigo mesmo, que eu não queria, porque se eu não fosse transformado, eu me transformar, eu não queria mais ir para aquele ambiente, tu entendeu? Uhum. Então é onde vem o arrependimento, né? E Deus me tratou. Eu fiquei 1 semana lá na casa do oleiro, o tio Jackson. O tio Jackson me levou para lá, eu vi coisa que, olha, o resto da minha vida inteira eu não tinha visto. Fiz um monte de curso, me aprofundei. Então, assim, Deus me tratou na carne. Então, eu sei o que é cair. E o burro será eu de novo se eu quiser cair de novo. Porque Deus, ele trata na carne. Tu entendeu? Então, é como ele fez com o Jó. Ele deixa uma marca. Ele deixa uma marca para te lembrar da onde é que tu caiu e se tu realmente tem coragem de voltar lá. Se tu quiser ver uma vida miserável, uma vida pecaminosa, tu vai voltar. Agora, se realmente tu sabe para quem tu és e para onde é que estás indo, tu nunca mais vai voltar lá. Então eu peço, Mônica, discernimento por onde eu tô. É um lugar difícil, é um lugar pecaminoso, é um lugar perigoso. O Pedro, né? As pessoas que estão comigo, eu peço oração, eu oro, família ora, porque é um lugar perigoso, mas eu acredito que eu tenho um propósito nisso, né? Então tenho orado, tenho colocado diante de Deus, primeiramente, que seja feita a vontade dele, se não for que me arranque desse lugar. Mas é discernimento. Essa resposta aí é discernimento que eu peço para Deus. Para discernir E onde. por que que Deus, né, a questão do dom, do talento, de tudo que Deus nos dá, eu digo que nós somos como bois no pasto. Todo boi, principalmente quem tem as grandes, né, eu não sei como é que fala aí, de boi e tal, não sei como é que fala o coletivo disso aí. Rebanho? Como? Rebanho?
Os grandes rebanhos. Rebanho. Então, entendeu? Ó, tá vendo? Ó, sempre que é bom ter uma pessoa entendida no negócio, daí ajuda, né? Tá com cara de E fazendeiro, bigode enroladinho aqui, ó. ó. E então, e o boi ele tem uma marca, a marca do dono. Estourou a cerca. Ele foi para um pasto que não tinha nada a ver com ele, se perdeu, se foi. Mas a marca tá sempre ali. Não tem como. Aonde você for, a marca vai estar em você. Tanto que a gente vê vários testemunhos de músicos né, de adoradores. A gente tem aqui, eu até me lembrei dele agora, o Ricardo, que é um dos nossos ministros de louvor aqui também, que ele Sim, cara. estava tocando na noite lá um dia, né? E Deus falou para ele, você sabe que aqui não é teu lugar? Você entendeu? Então não adianta, cara, se você é marcado por Deus para fazer a diferença, e aí Deus vai te levar para o deserto, vai te trazer de volta, e o mais maluco isso é porque nós cantamos, não é verdade? Já viu aquela canção que a gente canta direto lá? Ele não desiste de você, ele Aham. se importa com você. A gente canta para os outros quando Deus está cantando para a gente mesmo. E Deus permite que a gente passe por situações, porque Deus não desiste. Ele colocou em você uma marca e Ele quer te usar para isso. Por isso que a gente não pode viver uma vida enganado. Senão você vai chegar lá naquele dia e dizer, eu não te chamei para isso. Uhum. Não foi para isso que eu te chamei, não foi para isso que eu te gerei. Te dei isso para fazer e você não fez. Agora, infelizmente, você pode até ser salvo. Glória a Deus por isso. Mas, e a manifestação, os frutos disso tudo? É Por isso verdade. que sabe, eu vejo assim na questão dos alunos, né? Tantos anos dando aula, tantos anos levando pessoas. A gente até provavelmente vai lançar alguns pequenos vídeos dentro do canal do Nevan Music ali, vídeos técnicos, né? A gente já faz o devocional ali, que é mais para a parte de palavra. E agora a gente está com um projeto aí, vou começar a lançar alguns pequenos vídeos técnicos, com algumas dicas de voz, de cuidado com a voz, com essa questão toda, né? Então eu preciso levar para frente aquilo que Deus colocou em mim das diversas formas. A gente está aqui, né? Esse tempo que a gente viveu agora de pandemia mostrou a força da internet, a configuração mudou, tudo mudou. A gente precisa entender e mergulhar nesses lugares porque são os últimos dias, né? E levar essa questão e seguir em frente mesmo, sabe? Manifestar a vida de Deus com aquilo que Deus colocou dentro de nós. Trazer para fora aquilo que Deus já colocou para dentro. Amém. Isso aí. Tudo bem, E bem assim, então. meninas. E até só. Oi? Foi as perguntas, Marinho? Hã? Foi as perguntas, As Marinho? perguntas foram, né? Não sei se não fui claro no que eu falei também. Vocês conseguiram fazer as perguntas? Eu deixei. É que, na verdade, na verdade, tu vem respondendo tudo. Então, a gente foi cortando aqui Teve porque... umas 2, 3 ali que É, você respondeu lá antes e daí já nem perguntou mais. igual do Luiz Hermínio, a gente fez uma para ele, a gente teve que amassar o papel, porque ele respondeu tudo. Ai, ai, ai. Eu digo, É a isso aí. umidade vai trazendo coisa pra gente. É isso mesmo. Mônica, queremos te agradecer pela oportunidade, né, por ter aceito o convite dos Justificados, né, já deixamos aqui, né, mais um aberto, né, o convite para outras, né, eu creio que foi um tempo bom, aqueles que estavam nos assistindo, para mim foi bom, muito bom, maravilhoso, aprendi muita coisa, eu sempre digo que aquele que não quer aprender, para mim é ignorante, porque sempre temos coisas para aprender, né, e tem que ter Sim, humildade, tem que passar por cima do ego e buscar conhecimento, o conhecimento é tudo, né, conhecimento é tudo, é como se fala, é a questão da musculatura, né? E eu voltei a treinar agora. A Priscila se lasca, porque eu parei de dar minhas aulas na academia porque eu me estou em uma outra área na minha vida, então estou mais focado na gestão pública. Então parei de dar aula, parei, né? E fui treinar, fui dar um de mocinho, que eu tô parece um robô, que eu tô todo quebrado. Né? Mas por quê? Por causa dessa falta de um contato com o manuseio, né? Então, o uhum. corpo sente. Então, imagine a falta de conhecimento, né? Se quando quer expressar alguma coisa, se não tem um contato com o material, tu vai falar bobiça.
Então, eu te agradeço por trazer essa clareza, né? Trazer essa clareza para todos que estavam nos vendo, para nós, para mim e para o Pedro. Também, pra gente. Dizer pro pessoal que essa live aqui vai ficar gravada no canal dos Justificados no Instagram, no Facebook, no nosso canal no YouTube. Quem quiser ver e repassar, fique à vontade. É uma grande aula gratuita com a Mônica, né? E qualquer coisa procure ela lá no Mevan, sede, ali na frente do Ives. Né? Uma grande. Obrigado, Mônica. O tempo que você me deu aula foi muito bom para mim. Me aperfeiçoei muito, aprendi muito, né? Muito obrigado. E que Deus, assim, a gente ora para que Deus ele venha cumprir realmente o que ele quer, né? De propósito na sua vida. Não só na sua vida, no seu filho, né? Também que é um guri talentoso, um guri, né, sensacional na sua família. Eu creio que já é frutos, né, do que você plantou, Com certeza. né? Frutos da sua decisão, daquilo que você vem realmente remoendo por Cristo. Ele realmente é o teu fruto, né? E tenho certeza que as bênçãos de Deus não vai cair só sobre a tua vida, vai ser sobre a tua geração, sobre a tua casa. Então a gente ora, né, Pedro? Para que Manda um abraço lá pro Christian, né? Mano, sim. Foi E bom só temos- demais. Foi bom te ver, Pedro. Bom demais Vamos ver lá. te ver de volta. Obrigado pela E oportunidade que a mesmo. gente possa ir além aí, cada dia Amém. mais. O último Amém, pedido é gente? uma oração para a gente. Amém. Vamos orar sim. Senhor, nós te agradecemos porque quão imenso é o teu amor, como o Senhor tem. E o Senhor olha para nós, Pai. E o Senhor diz assim: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E o Senhor coloca dons, talentos, ideias, projetos no nosso coração, na nossa vida. E o Senhor aposta na gente. Muitas vezes nós olhamos no espelho e nós dizemos: eu sou um Zé Ninguém, eu não tenho nada para oferecer. E não temos mesmo, Senhor. Mas o Senhor acredita em nós. E o Senhor escondeu em nós coisas tremendas e preciosas para que nós possamos manifestar o teu amor, a tua vida, a tua verdade. Deus, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, por todos os músicos, os adoradores, aqueles que o Senhor tem levantado, Senhor, nas letras, na dança, em todas as áreas das artes, Senhor. Que nós possamos crescer entendendo o propósito em sabedoria, graça, edificando o reino de Deus em vidas e que nós possamos ser edificados cada dia mais nessa palavra. Deus, abençoamos esse canal, os meninos, Senhor, que têm sido, não canais, mas têm sido vasos, Senhor Jesus, para levar a tua vida, Senhor, porque a tua palavra diz que se uma alma se salvar, Senhor Jesus Cristo, nós já alcançamos o nosso objetivo. Então, nós te glorificamos por essa noite e que o Senhor possa nos receber no seu coração como um incenso suave de adoração diante da sua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado. Mônica, muito Amém, obrigado. querido. Então, beijo grande, até mais. Abençoe. Boa noite. Não esquece, rock na veia e Jesus no coração. É isso aí. Tchau, tchau. 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 Isso aí, pessoal. Obrigado a todos. Obrigado aí pelo tempo precioso que passamos juntos. Esperamos vocês na próxima semana. Em breve estará nos nossos canais de comunicação. Estará o nosso próximo convidado, gente. Então, tenha uma boa noite. Ficamos por aqui. Valeu, galera. Abraço ao Dailton, Adriano de Lima, nosso telecomunicador, nosso staff. Sueli Aquino, Priscila dos Santos, Sandra, toda a galera que tá nos vendo aí. Abraço, beijo.